A esposa não deixa o filho andar, o menino pobre revelou ao milionário. O sol iluminava os jardins impecáveis da mansão de Ricardo, refletindo o brilho de uma vida cercada de luxo, poder e riqueza. Mas atrás de todo aquele cenário perfeito, havia um silêncio pesado, um vazio que nenhuma fortuna conseguia preencher. Henrique, seu único filho, antes alegre e cheio de energia, agora estava preso a uma cadeira de rodas com o olhar triste e perdido. Ninguém entendia direito o que tinha acontecido. Os médicos falavam em problemas neurológicos, mas nada explicava a súbita incapacidade do menino de andar. Ricardo, que já havia perdido a esposa em um acidente, agora se via diante do medo de perder também a alegria do filho. Sua nova esposa, Lorena, parecia ser o pilar que sustentava a casa. Sempre sorridente, cuidava de Henrique com uma devoção que todos elogiavam. Porém, no fundo, Ricardo carregava uma angústia silenciosa, pois o menino não melhorava apesar de tantos tratamentos. E foi nesse cenário de aparente tranquilidade que algo inesperado aconteceu. Enquanto passeava com Henrique pelos jardins da mansão, Ricardo ouviu um barulho vindo dos arbustos. Antes que os seguranças reagissem, um garoto magro, sujo e com roupas rasgadas saiu correndo em sua direção. Os olhos eram vivos, intensos, cheios de algo que parecia misturar desespero e coragem. Os seguranças se prepararam para expulsá-lo, mas Ricardo levantou a mão intrigado. O menino, que parecia ter uns 10 anos, respirava com dificuldade, como se tivesse corrido quilômetros. Então, de repente, apontou para Henrique com o dedo firme e a voz embargada. A sua esposa não deixa ele andar. O mundo de Ricardo pareceu parar naquele instante. A frase caiu como uma bomba, rompendo a calmaria artificial que rondava a mansão. Ele olhou para Henrique, que desviou o olhar envergonhado como se escondesse um segredo. Ricardo sentiu o coração acelerar. Aquilo não fazia sentido. Como alguém poderia não deixar uma criança andar? Seria apenas o delírio de um garoto de rua faminto? Ou havia algo por trás daquela acusação? O menino pobre, ainda arfando, não recuou. Seus olhos brilhavam de verdade e convicção, como se tivesse presenciado algo que ninguém mais tinha coragem de ver. Havia uma intensidade em suas palavras que despertava uma dúvida incômoda dentro do milionário. Ricardo engoliu seco, tentando manter a compostura. Os seguranças olhavam para ele, esperando ordens. Henrique, silencioso, apertava os braços da cadeira de rodas com força, e o menino desconhecido permanecia ali, firme, encarando o homem mais rico da cidade, como se fosse o único capaz de ouvir a verdade. Aquela cena simples no meio do jardim perfeito estava prestes a mudar tudo. O coração de Ricardo se encheu de perguntas. O que aquele garoto sabia? E se fosse verdade, era apenas o começo de uma revelação que transformaria suas vidas para sempre. Ricardo permaneceu parado, tentando processar o que acabara de ouvir. O vento leve movia as árvores ao redor, mas dentro dele, a sensação era de uma tempestade prestes a explodir. O milionário, acostumado a controlar tudo à sua volta, sentia-se vulnerável diante das palavras de um garoto desconhecido. Como assim minha esposa não deixa ele andar? E perguntou sua voz firme, mas carregada de incerteza. O menino, ainda ofegante, não recuou. Eu vi. Ela segura ele, não deixa ele levantar. Ela coloca coisas na comida dele. Eu juro que vi. Os seguranças trocaram olhares desconfiados, prontos para retirar o intruso, mas Ricardo levantou a mão novamente, impedindo qualquer ação. O coração dele acelerava cada vez mais. E se fosse apenas mentira de um menino faminto, tentando chamar atenção? Havia algo no olhar daquele garoto que não podia ser ignorado. Henrique, encolhido na cadeira, parecia estremecer. Seus olhos não encaravam o pai. O silêncio dele falava mais do que 1000 palavras. Ricardo se aproximou do menino de rua, tentando suavizar a voz. Qual é o seu nome? Pedro, respondeu firme. Ricardo respirou fundo. O nome simples de alguém que claramente não tinha nada. Roupas rasgadas, o rosto sujo, mas uma coragem que impressionava. Pedro não tremia, não desviava o olhar. Era como se carregar aquela verdade fosse mais importante do que qualquer castigo que poderia receber por invadir a mansão. Lorena surgiu à distância, chamando por Henrique com a voz melosa que sempre usava. O olhar de Pedro imediatamente mudou. Ele se levantou de repente e gritou: "Ela vem aí!" Ela não pode saber que eu falei com o senhor. Em um segundo,
O menino correu de volta pelo mesmo caminho de onde havia surgido, desaparecendo entre os arbustos. Ricardo, ainda em choque, não teve tempo de impedi-lo. Ficou apenas com o eco daquelas palavras em sua mente. A sua esposa não deixa ele andar. Lorena se aproximou, trazendo consigo a calma artificial de sempre. Sorriu para o marido e acariciou os ombros de Henrique com um carinho ensaiado. Está tudo bem, querido? Por que essa cara tão séria? Ricardo fingiu naturalidade, mas dentro dele, o coração gritava. Havia uma dúvida incômoda agora instalada e não iria embora tão fácil. O que Pedro queria dizer? Ele realmente tinha visto algo? De repente, o mundo do milionário parecia ter mudado de cor. O jardim já não parecia tão bonito. O silêncio já não era tranquilo, mas sim sufocante. E Henrique, seu filho, parecia carregar um segredo nos olhos, como se implorasse para que alguém descobrisse a verdade. Ricardo não sabia, mas naquele instante, sua vida começava a sair do controle. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Caminhava de um lado para o outro em seu quarto, olhando pela janela da mansão, que parecia cada vez mais uma prisão dourada. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente como um martelo incessante. Sua esposa não deixa ele andar. Ele lembrava de todos os momentos em que Lorena impediu que Henrique tentasse levantar-se da cadeira. Lembrava da forma como ela sempre insistia em preparar sozinha as refeições do menino, recusando qualquer ajuda dos cozinheiros ou da equipe da casa. Tudo parecia tão natural na hora, mas agora, com as palavras de Pedro, ganhava um novo significado sombrio. No quarto ao lado, Henrique dormia. Ricardo entrou devagar, observando o filho deitado. O menino respirava suavemente, mas seu rosto mostrava uma tristeza que partia o coração. Ricardo se ajoelhou ao lado da cama, acariciando os cabelos dele. "Filho", sussurrou quase sem perceber, "o que estão fazendo com você?" Henrique abriu os olhos lentamente, como se tivesse ouvido o chamado do coração do pai. Por alguns segundos, encarou Ricardo em silêncio. Seus olhos marejaram, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele apenas virou o rosto para o lado, como se tivesse medo de responder. O coração do milionário apertou. Havia algo ali, ele sentia, mas como arrancar a verdade de uma criança que parecia amedrontada? Na manhã seguinte, Ricardo observou mais atentamente a rotina. Lorena entrou no quarto de Henrique com uma bandeja de café da manhã. O cheiro de chá fresco se espalhou pelo ar. Ele a viu colocar algumas gotas discretas em um copo, movimentos quase imperceptíveis. "O que é isso?" perguntou de repente a voz firme. Lorena sorriu, surpresa, mas sem perder a calma. "Um remédio natural para relaxar os músculos dele. Os médicos disseram que ajuda." Ricardo assentiu lentamente, mas a desconfiança só aumentava. Não perguntou mais nada, apenas observou fingindo acreditar. Horas depois, ao sair da mansão para resolver negócios, seu olhar foi atraído por uma sombra entre os portões. Pedro estava lá novamente, escondido atrás de uma árvore. O menino se aproximou correndo quando viu que Ricardo estava sozinho. "Eu falei a verdade", disse ofegante. "Eu vi ela colocando coisa no suco dele. Eu vi com os meus próprios olhos." Ricardo segurou o ombro do garoto e olhou fundo em seus olhos. Havia sinceridade ali, mas também medo. "Se isso for verdade, você está em perigo, Pedro." O menino mordeu os lábios, hesitando. Então, com voz baixa, murmurou: "Não sou eu que estou em perigo. É o seu filho." Aquela frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. O coração de Ricardo disparou com a última frase de Pedro. A imagem do filho indefeso, preso à cadeira de rodas, se misturava ao medo que começava a dominar sua mente. Ele respirou fundo, tentando manter a postura. Era um homem acostumado a enfrentar empresários impiedosos, a negociar contratos milionários, a lidar com pressões que fariam muitos desmoronarem, mas nada o preparou para o choque de imaginar que alguém dentro da própria casa pudesse estar destruindo lentamente a vida de seu filho. "Me diga exatamente o que você viu, Pedro." Sua voz saiu firme, mas o tom de urgência era impossível de esconder. O garoto olhou para os lados como se temesse ser ouvido e falou rápido: "Eu durmo perto do muro da sua casa, ali no fundo. Às vezes consigo ver pela janela." Vi ela empurrando ele de volta para a cama
quando tentou se levantar. Vi ela pingando um líquido no copo de suco. Eu sei o que vi. Cada palavra caiu sobre Ricardo como um peso insuportável. A raiva começou a se misturar à dúvida. E se fosse verdade? Se Lorena realmente estivesse mantendo Henrique preso àquela cadeira de propósito, por que está me contando isso? Perguntou, estreitando os olhos. Pedro respirou fundo, hesitou por um instante e depois respondeu com uma sinceridade que não combinava com sua idade. Porque não suporto ver ele sofrer. Eu sei o que é passar fome. Sei o que é não ter nada, mas ele não merece isso. Ricardo permaneceu em silêncio, observando cada detalhe do menino. A roupa rasgada, os pés descalços, a sujeira no rosto. Tudo denunciava uma vida de miséria. Ainda assim, os olhos brilhavam com uma coragem incomum. Ele não parecia querer dinheiro nem ajuda, apenas a chance de salvar. Henrique era um contraste doloroso. Aquele garoto de rua sem nada demonstrava mais compaixão do que muitos adultos e ricos que circulavam em seus salões de festa. De repente, o som de um motor ao longe fez Pedro recuar. Seus olhos se arregalaram. Eu preciso ir, disse rapidamente antes de desaparecer entre as árvores como uma sombra. Ricardo ficou parado, encarando o vazio. Pela primeira vez, a mansão lhe pareceu opressora. O jardim, que sempre fora um símbolo de beleza e poder, agora parecia esconder segredos sombrios. Até o vento parecia carregar uma mensagem de alerta. Quando entrou novamente na casa, encontrou Lorena descendo as escadas. O sorriso dela era perfeito demais, quase ensaiado. "Está tudo bem, querido?" perguntou com suavidade. "Você parece preocupado." Ele apenas assentiu, escondendo o turbilhão dentro de si. Mas uma certeza já havia se instalado. Precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mais tarde, ao subir para o quarto de Henrique, percebeu algo que antes ignorava. Quando Lorena entrou junto, o menino desviou o olhar e encolheu os ombros. Não era apenas tristeza, era medo. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Ele sabia com absoluta clareza que não podia mais fechar os olhos. A noite caiu sobre a mansão, trazendo um silêncio inquietante. Ricardo caminhava de um lado para o outro em seu escritório, iluminado apenas pela luz fraca do abajur. As cortinas pesadas tremulavam com a brisa noturna, e o som distante dos grilos contrastava com a tempestade de pensamentos em sua mente. As palavras de Pedro ecoavam sem parar. "Eu vi. Ela não deixa ele andar. Ela coloca coisas na comida dele." Ricardo sentia-se dividido. Parte de si queria acreditar que era apenas invenção de um garoto de rua, alguém faminto tentando chamar atenção. Mas outra parte, cada vez mais forte, reconhecia que aquilo fazia sentido. Lembrou-se de cada gesto de Lorena, de cada chá servido com insistência, de cada vez que ela afastara médicos e fisioterapeutas, sob a desculpa de que não queria estressar Henrique. Tudo que antes parecia zelo, agora soava como manipulação. Ele abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma foto antiga. Henrique, ainda pequeno, correndo no jardim ao lado da mãe falecida. Os olhos alegres do menino na foto eram um contraste cruel com a expressão apagada que carregava agora. Ricardo fechou os olhos, sentindo a dor da perda e a fúria crescendo dentro de si. Não podia permitir que o filho fosse destruído diante de seus olhos. No quarto ao lado, Henrique dormia. Ricardo entrou em silêncio e se sentou perto da cama. Observou o menino respirar devagar, reparando em cada detalhe. O corpo frágil, os dedos se movendo de leve, a expressão cansada. Tocou sua mão e, por um instante, Henrique abriu os olhos. "Papai", sussurrou com voz baixa, quase um pedido de socorro. Ricardo sorriu, tentando esconder a emoção. "Estou aqui, meu filho. Sempre estarei." Henrique mordeu os lábios, como se quisesse dizer algo, mas logo virou o rosto para a parede. Ricardo entendeu. Havia medo. O menino queria falar, mas não conseguia. Lorena o mantinha prisioneiro até no silêncio. O milionário levantou-se decidido. Não esperaria mais. Precisava de provas. Precisava da verdade nua e crua. No dia seguinte, mandaria instalar discretamente câmeras em pontos estratégicos: cozinha,
quarto de Henrique, corredores. Nada escaparia ao seu olhar. Enquanto pensava no plano, sentiu o peso da solidão. Mesmo rodeado de luxo, era um homem sozinho, incapaz de confiar na própria esposa. Quem diria que sua única pista de verdade viria de um menino de rua? Naquele instante, compreendeu algo profundo: que a riqueza não significa segurança e que a inocência pode enxergar o que olhos acostumados ao poder se recusam a ver. Ao deixar o quarto, Ricardo olhou uma última vez para o filho, adormecido, e jurou em silêncio: "Eu vou te salvar, custe o que custar." Era apenas o começo da batalha. O dia seguinte amanheceu com um céu cinzento e pesado, como se até o tempo pressentisse o peso que caía sobre a mansão. Ricardo acordou cedo, com os olhos inchados pela noite mal dormida. Passara horas se revirando na cama, atento a cada estalo da casa, como se fossem sinais de alerta. Agora, sentado à mesa do café da manhã, observava Lorena sorrir como se nada estivesse acontecendo. "Dormiu bem, querido?" perguntou ela, servindo o próprio café com a delicadeza ensaiada de sempre. Ricardo apenas assentiu, escondendo o olhar. Cada gesto dela parecia calculado, como se fosse uma atriz interpretando a esposa perfeita. E ele, por dentro, sentia-se um estranho em sua própria casa. Quando Lorena se levantou para buscar algo na cozinha, Ricardo aproveitou para observar Henrique. O menino encarava o prato de frutas com desconfiança, mexendo nos pedaços sem levar nada à boca. O pai percebeu o quanto aquilo era significativo. Até a comida já parecia um inimigo silencioso. Mais tarde, quando Lorena saiu para resolver assuntos do salão de beleza, Ricardo colocou o plano em prática. Chamou discretamente 2 funcionários de confiança e mandou instalar pequenas câmeras em lugares estratégicos, na cozinha, no quarto de Henrique e no corredor próximo ao quarto do casal. O coração acelerava a cada passo. Se Lorena descobrisse, a farsa poderia acabar antes da hora. Enquanto os técnicos trabalhavam, Ricardo caminhou pelo jardim. O vento balançava as árvores com força e ele pensava em Pedro. Um menino de rua. Havia arriscado a própria segurança para alertar um homem que tinha tudo, mas não enxergava nada. Esse contraste latejava em sua mente. Como alguém sem nada podia ser tão corajoso, enquanto ele, dono de fortuna e poder, demorava a ver o óbvio? À noite, Ricardo trancou-se no escritório e iniciou a revisão das primeiras gravações. Na tela do computador, Lorena surgia na cozinha. Mexia distraidamente em uma xícara de chá até que retirou de um pequeno frasco gotas quase invisíveis e as despejou no líquido antes de levar a xícara até o quarto de Henrique. O sangue de Ricardo gelou. Era real. Não havia mais dúvida. Sentiu as mãos tremerem, mas respirou fundo. Agora tinha a prova que precisava. O que antes era apenas a suspeita de um menino de rua, agora estava diante de seus olhos em imagens incontestáveis. O dilema, porém, era enorme. Enfrentar Lorena de imediato ou esperar o momento certo para agir. Um passo em falso e poderia perder o filho para sempre. Ricardo recostou-se na poltrona, fitando a tela como se ela fosse um espelho de sua própria fraqueza. Estava diante da verdade, mas ainda não sabia se teria coragem de agir. No silêncio da noite, prometeu a si mesmo que protegeria Henrique a qualquer custo. Ricardo passou a madrugada em claro, os olhos fixos na tela do computador, revendo repetidamente as gravações que havia conseguido. Cada segundo parecia pesar toneladas sobre seu peito. A imagem de Lorena inclinada sobre a xícara, pingando gotas quase invisíveis antes de levar o chá para Henrique, queimava como fogo em sua mente. Ele tentava se convencer de que poderia estar interpretando errado, mas quanto mais assistia, mais clara ficava a verdade. Não era zelo, era veneno. O amanhecer encontrou-o ainda ali sentado, com as mãos crispadas nos braços da poltrona. O rosto estava marcado pelo cansaço, mas seus olhos refletiam algo novo. Raiva e medo misturados. Raiva pela traição. Medo do que poderia acontecer se ele não agisse rápido. Com o coração acelerado, começou a revisar outras gravações. E quanto mais avançava, mais detalhes sombrios surgiam. Lorena aparecia em diferentes dias, sempre com aquele frasco escondido na mão,
Às vezes no café da manhã, outras no suco da tarde, até mesmo em sopas que levava pessoalmente ao quarto de Henrique. Era um padrão frio, calculado, repetido. Ricardo sentiu o estômago revirar. Cada cena era um golpe, e a cada golpe a máscara da esposa perfeita caía em pedaços. Ele não estava diante de um engano, mas de um plano contínuo. A mente dele começou a se encher de perguntas sem resposta. Há quanto tempo isso acontecia? Quanto veneno Henrique já tinha ingerido? O quanto da fraqueza do menino era culpa dela? A cada reflexão, a sensação de impotência crescia. No meio do desespero, veio a lembrança de Pedro. O menino de rua, não tinha câmeras, não tinha dinheiro, não tinha nada, e mesmo assim havia visto a verdade antes de qualquer um. Ricardo fechou os olhos e respirou fundo, envergonhado de sua própria cegueira. Era tarde da manhã quando Lorena entrou em seu escritório trazendo um sorriso suave e uma xícara de café. Pensei que pudesse gostar de algo quente para começar o dia. A voz dela era doce, mas agora Ricardo escutava o veneno escondido atrás de cada sílaba. Ele agradeceu com um aceno e deixou a xícara intacta sobre a mesa. Fingiu um sorriso, mas o suor escorria pelas costas. O jogo começara e ele precisava manter a calma. Quando ela saiu, Ricardo encarou a xícara como se fosse uma arma silenciosa. Não podia simplesmente explodir, não sem garantias de que Henrique estaria seguro. Precisava de estratégia. Precisava pensar como alguém que joga xadrez com a própria vida em jogo. E pela primeira vez, compreendeu que estava diante de uma guerra invisível travada dentro da própria casa. O resto do dia arrastou-se como um pesadelo lento. Ricardo tentava manter as aparências, sorrindo em conversas banais com Lorena, mas por dentro sentia-se um homem à beira de um abismo. Cada palavra dela parecia ensaiada. Cada gesto carregava uma ameaça silenciosa que apenas ele agora percebia. Quando conseguiu um momento a sós com Henrique, entrou no quarto e fechou a porta devagar, como se o simples barulho pudesse atrair desconfiança. O menino estava sentado na cama, os olhos baixos mexendo nos dedos com nervosismo. "Filho, preciso que seja sincero comigo", disse Ricardo sentando-se ao lado dele. "Você sente algo estranho depois de comer ou beber o que a sua madrasta traz?" Henrique ergueu os olhos com medo. Por um instante, parecia pronto para negar, mas as lágrimas represadas denunciaram a verdade. "Sinto, papai. Eu não queria falar, mas às vezes o suco tem gosto amargo. Eu fico tonto, sinto o corpo fraco e ela diz que é normal, que é coisa da minha cabeça." O coração de Ricardo se apertou. A confirmação doía mais do que qualquer ferida física. Ele segurou as mãos do filho e com firmeza disse: "Você não está louco, meu filho, e eu vou te proteger." Henrique chorou em silêncio, encostando a cabeça no ombro do pai. Ricardo o abraçou, tentando transmitir força, embora por dentro estivesse despedaçado. De repente ouviram passos no corredor. Ricardo se levantou rápido, limpando as lágrimas do menino. A porta se abriu e Lorena surgiu com um sorriso doce. "Está tudo bem aqui?" perguntou, pousando os olhos sobre eles com um olhar que Ricardo agora reconhecia como vigilante. "Sim", respondeu ele, forçando naturalidade, só conversando um pouco. Lorena assentiu, mas seu olhar demorado sobre Henrique fez Ricardo sentir um arrepio. Ela sabia quando o controle escapava de suas mãos e aquele momento não lhe agradara. Depois que ela saiu, Ricardo respirou fundo. Precisava agir rápido. Não bastava ter as gravações. Precisava de provas sólidas e irrefutáveis que pudessem acabar de vez com aquela farsa. A simples ideia de perder o filho para aquela mulher o fazia estremecer. Naquela noite, decidiu intensificar o monitoramento. Gravaria não apenas a cozinha, mas também cada visita de Lorena ao quarto de Henrique. Nada escaparia ao seu controle. Enquanto ajustava os planos, a lembrança de Pedro voltou. Talvez fosse hora de procurá-lo de novo. O garoto poderia ser peça-chave para entender até onde Lorena estava disposta a ir. Ricardo sabia. O tempo estava se esgotando. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na mansão tornou-se insuportável. Ricardo fingia a normalidade, mas sentia a tensão em cada canto da casa. Lorena, por sua vez, parecia mais atenta do que nunca. Seus olhos percorriam os corredores, observavam cada gesto dele, como se desconfiasse que algo havia mudado. O sorriso doce ainda estava lá,
mas agora vinha acompanhado de perguntas sutis demais para serem inocentes. "Você tem trabalhado até tarde, não é?" dizia, inclinando a cabeça com aparente preocupação. "Tem andado nervoso, querido?" E cada vez que ela falava, Ricardo percebia que não eram apenas palavras, eram sondagens, tentativas de descobrir até onde o marido ainda acreditava em sua fachada. Henrique, por sua vez, parecia cada vez mais abatido. Evitava os pratos que Lorena trazia. Fingia não estar com fome, mas sua fragilidade era evidente. Ricardo observava em silêncio, sem coragem ainda de intervir de forma aberta. O medo de que Lorena percebesse sua vigilância e se tornasse ainda mais perigosa o paralisava. Uma noite, enquanto revia novas gravações, Ricardo flagrou outro detalhe perturbador. Não era apenas veneno. Lorena também manipulava os remédios do filho. Trocava comprimidos, misturava líquidos em frascos que deveriam conter vitaminas. O controle dela era absoluto, como se cada detalhe da vida de Henrique tivesse de passar por suas mãos. O desespero tomou conta dele. Não bastava mais pensar em provas. Precisava de um plano de resgate. Uma forma de proteger Henrique imediatamente. Mas como fazer isso sem levantar suspeitas? Na manhã seguinte, ao entrar no quarto do filho, encontrou Lorena sentada na poltrona, penteando calmamente os cabelos dele. Henrique estava encolhido na cama, com os olhos semicerrados. "Ele não dormiu bem", disse ela com voz melosa. "Acho que precisa descansar ainda mais." Ricardo sentiu a raiva subir, mas conteve-se. Não podia se revelar. Apenas se aproximou do filho, passou a mão em sua testa e disse: "Vai ficar tudo bem, meu campeão. Papai está cuidando de você." Os olhos de Henrique se iluminaram por um instante, como se aquela simples frase fosse o fio de esperança que restava. Quando saiu do quarto, Ricardo percebeu algo terrível. Lorena começava a notar a mudança no olhar do marido, e isso a tornava mais perigosa do que nunca. Era apenas questão de tempo, até que ela desse o próximo passo. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. O peso das descobertas o esmagava, e a imagem de Henrique enfraquecendo diante de seus olhos não saía de sua mente. Sentado no escritório encarando o vazio, lembrou-se de Pedro. O menino de rua havia enxergado a verdade antes de todos, arriscando-se para falar. Talvez fosse hora de procurá-lo novamente. Na manhã seguinte, inventou para Lorena que teria reuniões importantes fora da cidade. Ela pareceu aceitar, mas o olhar prolongado deixou claro que não acreditava totalmente. Ainda assim, Ricardo saiu decidido. O carro avançava pelas ruas movimentadas e quanto mais se afastava da mansão, mais sentia o ar ficar leve. Procurou nas esquinas onde vira Pedro pela primeira vez. Demorou pouco até avistar a silhueta magra do garoto, sentado na calçada, abraçado a uma sacola surrada. Ricardo estacionou e se aproximou. Pedro o olhou desconfiado, mas logo reconheceu o homem elegante. "Então o senhor voltou?" disse, erguendo-se devagar. "Preciso falar com você", respondeu Ricardo em tom baixo. "E preciso que seja sincero comigo outra vez." Sentaram-se em um banco próximo, afastados do movimento. Ricardo contou sobre as câmeras, sobre as gravações, sobre a confirmação do que Pedro havia dito. O garoto ouvia em silêncio, com os olhos arregalados até balançar a cabeça. "Eu sabia", murmurou. "Sempre vi ela mexendo nas coisas. Sempre achei que tinha algo errado." Ricardo segurou o ombro dele. "Você foi corajoso, Pedro, mais do que eu. Agora preciso de sua ajuda. Quero que fique por perto. Talvez precise de você mais do que imagina." Os olhos de Pedro brilharam, e pela primeira vez um sorriso tímido surgiu em seu rosto. "Eu ajudo. Não sou ninguém, mas se for para salvar ele, eu ajudo." Ricardo sentiu um nó na garganta. A vida lhe mostrava uma lição inesperada. A verdadeira lealdade não vinha de riquezas, mas de corações que sabiam o valor da verdade. Antes de se despedirem, Ricardo entregou ao garoto um envelope com dinheiro e um casaco limpo. Pedro tentou recusar, mas o milionário insistiu. "Não é caridade, é gratidão. Você já salvou meu filho uma vez e agora está me ajudando a salvá-lo de novo." Pedro sorriu com lágrimas nos olhos. Naquele instante, dois mundos tão distantes se encontraram em uma promessa silenciosa. Juntos fariam de tudo para proteger Henrique. A mansão parecia respirar um ar pesado, sufocante. Ricardo voltara do encontro com Pedro, sentindo-se mais forte,
Mas aquela força se esvaiu quando viu Henrique novamente. O menino estava pálido, os olhos fundos, o corpo mais frágil a cada dia. Era como se a vida estivesse sendo drenada aos poucos. Lorena, por outro lado, parecia radiante. Andava pelos corredores com um sorriso sereno. Mas havia algo no brilho de seus olhos que denunciava uma ansiedade diferente. Ricardo percebeu. Ela estava apressando o plano. Talvez tivesse notado as mudanças no comportamento dele. Talvez apenas quisesse encurtar o caminho até seu objetivo. Naquela manhã, levou ao quarto de Henrique uma tigela de sopa fumegante. Ricardo a seguiu com o olhar atento, disfarçando. Sentou-se na poltrona, como se estivesse ali apenas para fazer companhia. Lorena aproximou a colher da boca do menino, mas ele virou o rosto. "Não estou com fome", murmurou. Lorena sorriu, paciente, mas sua voz carregava uma firmeza quase ameaçadora. "Precisa comer, Henrique, é para o seu bem." Ricardo interveio de forma suave. "Deixe que eu o convenço, querida. Talvez ele aceite se for eu a dar." Ela hesitou por um segundo, mas entregou a colher. Ricardo a segurou, observando de perto a sopa. O cheiro estava forte, enjoativo, e o líquido parecia mais espesso do que o normal. O coração disparou. Fingindo naturalidade, levou a colher até os lábios, mas antes de encostar, parou. "Está quente demais", disse, pousando-a de volta. O olhar de Lorena endureceu por um instante, e depois ela retomou o sorriso. "Claro, querido, claro. Espere esfriar." Ricardo sentiu o gelo subir pela espinha. Estava mais claro do que nunca. Cada refeição era um risco. Naquela noite, enquanto assistia às gravações, confirmou suas suspeitas mais uma vez. As imagens mostravam Lorena mexendo em frascos escondidos. A diferença agora era a pressa. Seus movimentos eram menos cuidadosos, quase impacientes, como se temesse que o tempo estivesse se esgotando. Ricardo percebeu que não poderia esperar muito mais. Henrique não resistiria a essa rotina por muito tempo. E se não agisse logo, talvez fosse tarde demais. Ele fechou os olhos, sentindo a dor de um pai impotente. Mas logo a lembrança de Pedro surgiu em sua mente. O menino pequeno, de olhar firme, disposto a ajudá-lo. Aquilo reacendeu uma centelha de coragem. Ricardo sabia que a guerra havia entrado em sua fase mais perigosa. Lorena já não escondia sua pressa. Henrique estava cada vez mais fraco, e ele precisava tomar uma decisão antes que a tragédia fosse irreversível. A noite caiu sobre a mansão, carregada de silêncio e tensão. Ricardo havia passado o dia inteiro arquitetando seu próximo passo. Não bastava mais observar pelas câmeras escondidas. Lorena estava ficando ousada, e Henrique não tinha tempo a perder. Era hora de capturar provas definitivas, algo que pudesse desmontar qualquer mentira. No escritório, ele revisou cada detalhe do plano. Mandar instalar discretamente uma nova câmera minúscula dentro de um relógio decorativo na cozinha. Dessa vez, não ficaria apenas na visão distante de câmeras de segurança. Queria ver suas mãos, seus movimentos, cada gota do líquido que caía no prato ou na xícara de Henrique. O coração pulsava acelerado, enquanto testava os equipamentos. Tudo estava pronto. Agora era esperar. No dia seguinte, manteve a rotina como se nada estivesse acontecendo. Fingiu interesse em uma revista, comentou sobre negócios ao telefone, até riu das piadas artificiais de Lorena no café da manhã, mas por dentro cada segundo era calculado. Quando a tarde chegou, Ricardo se retirou discretamente para o escritório e abriu a transmissão ao vivo da nova câmera. O sangue gelou ao ver Lorena surgindo na cozinha. Ela olhava em volta com cuidado, como quem tem consciência de que pode estar sendo observada. Então tirou do bolso do avental o pequeno frasco transparente. Ricardo aproximou a tela, as mãos trêmulas. Viu claramente quando ela despejou as gotas no suco de laranja, mexendo rápido com uma colher. Depois colocou o copo na bandeja e sorriu para si mesma, como se celebrasse silenciosamente. Ele quase gritou, mas se conteve. O momento estava ali diante dos seus olhos, a prova que poderia salvar Henrique. Rapidamente, pegou uma pequena câmera portátil, ajustou no bolso do paletó e desceu as escadas. Encontrou Lorena já a caminho do quarto de Henrique, carregando a bandeja com a falsa doçura de sempre. "Posso levar eu mesmo?" disse Ricardo, interceptando-a no corredor. Ela olhou surpresa, mas sorriu. "O senhor, querido?" "Que gentileza." Ricardo pegou a bandeja, mas em vez de entrar direto no quarto, colocou-a sobre uma mesa no corredor.
fingiu ajeitar algo na toalha e discretamente ligou a câmera de bolso. Registrou cada detalhe: o copo, o líquido alterado, o cheiro forte que subia. No quarto, Henrique olhou para o pai confuso, mas Ricardo fez um sinal discreto de silêncio. Ele sabia que aquele seria o início da queda de Lorena. A armadilha estava montada, e agora, pela primeira vez, Ricardo tinha em mãos a verdade que poderia destruir sua inimiga. Ricardo não conseguiu esperar muito. O peso da bandeja ainda estava em suas mãos quando decidiu que não podia mais prolongar aquele jogo. Levou o copo adulterado até o escritório e trancou a porta. Gravou imagens de perto, mostrando o frasco que encontrara escondido no avental de Lorena e o líquido viscoso que boiava no suco. A cada registro, seu coração se apertava, mas também se fortalecia. Tinha a arma que precisava. Pouco depois, chamou Lorena até o escritório. Ela entrou com um sorriso sereno, mas ao ver a seriedade no rosto do marido, arqueou as sobrancelhas. "O que aconteceu, Ricardo?" E perguntou com aquela voz doce que tantas vezes o enganara. Ele respirou fundo e apontou para a tela do computador onde pausara a gravação. Lorena na cozinha, pingando as gotas no copo de suco. O sorriso dela sumiu por um instante, mas logo reapareceu, frio e calculado. "Então é isso", disse, rindo de leve. "Você realmente acha que eu faria algo contra o seu filho?" "Eu não acho, Lorena." "Eu vi", retrucou Ricardo, a voz firme, quase um rugido contido. Ela caminhou até a mesa, inclinando-se sobre ele. "Ricardo, você está exausto." "Está vendo coisas. Essa câmera poderia ter sido manipulada. Qualquer pessoa poderia ter colocado algo nesse copo." Os olhos dela faiscavam. "Está me acusando sem provas reais?" Ricardo apertou os punhos, mas não respondeu. Sabia que ela era mestre em distorcer fatos, em jogar com as palavras. "Pense bem", continuou ela baixando o tom. "Se Henrique piorar, todos vão acreditar que foi culpa sua por negligência. Ninguém acreditará em histórias de veneno sem exames, sem laudos. Você é um homem poderoso, mas até mesmo homens poderosos podem ser destruídos por boatos." A ameaça escondida nas palavras dela o fez gelar. Ainda assim, não desviou o olhar. "Eu não tenho apenas boatos, Lorena. Tenho gravações, tenho testemunhas." Ela estreitou os olhos. "Testemunhas?" Ricardo lembrou-se de Pedro, mas não mencionou o nome. Não queria expor o menino ao perigo, apenas se manteve firme. "Não pense que vai vencer. Eu vou salvar Henrique, custe o que custar." Lorena sorriu, mas desta vez não havia doçura em sua expressão. Havia apenas desafio. "Então vamos ver quem consegue proteger melhor o que ama." Saiu do escritório sem olhar para trás, deixando Ricardo em meio a um silêncio sufocante. Ele sabia. O confronto havia começado de verdade. Ricardo passou a noite inteira sem dormir. As palavras de Lorena ecoavam como um veneno ainda mais perigoso que o líquido do frasco. Ela não apenas sabia que ele desconfiava, mas agora estava disposta a transformar qualquer passo em sua ruína. A batalha já não era só pela saúde de Henrique, mas também pela verdade, pela reputação, por sua própria sobrevivência. Deitado na poltrona do escritório, encarava as imagens pausadas do vídeo. Lorena com o frasco nas mãos, a gota caindo na xícara. Era a prova viva. Mas como ela mesma dissera, sem exames médicos e laudos oficiais, poderia parecer uma montagem. Ricardo conhecia o peso da opinião pública. Sabia que em casos como esse, bastava uma dúvida para que tudo desmoronasse. Foi então que uma ideia lhe atravessou a mente: envolver a polícia. Mas o medo logo se impôs. E se Lorena tivesse contatos? E se conseguisse manipular os fatos antes que ele apresentasse as gravações? Um passo mal dado poderia colocar Henrique em perigo ainda maior. Decidiu que precisaria de mais. Mais provas, mais testemunhas, algo impossível de ser negado. E para isso pensou em Pedro. O menino vira coisas que nenhum adulto dentro daquela casa tivera coragem de enxergar. Talvez sua inocência fosse a arma mais poderosa contra as mentiras de Lorena. Na manhã seguinte, Ricardo levou Henrique a uma consulta médica sob o pretexto de exames de rotina. Durante o trajeto, percebeu o olhar cansado do filho. O menino parecia querer falar algo, mas se calava, temendo que as paredes tivessem ouvidos. Ricardo apertou sua mão, tentando transmitir segurança. No consultório, aproveitou a ausência de Lorena para pedir exames toxicológicos discretos. O médico, intrigado,
aceitou o pedido sem questionar demais. Ricardo sabia que não poderia confiar em ninguém, mas era um risco necessário. De volta à mansão, encontrou Lorena no hall, sorridente como se nada tivesse acontecido. O olhar dela, no entanto, era afiado como o de alguém que já pressente traição. Como foi a consulta? Perguntou em tom casual. Ricardo mentiu com naturalidade. Apenas rotina, nada demais. Ela sorriu, mas seus olhos denunciavam que não acreditava. Naquela noite, sozinho no escritório, Ricardo traçou em um caderno uma linha do tempo de tudo o que sabia. As gravações, os sintomas de Henrique, os exames que aguardava. E no topo da página escreveu em letras grandes: provar, salvar, vencer. Era o início de um plano maior. Ele já não podia recuar. Pedro dormia encolhido sob um pedaço de lona velha, perto de um beco onde costumava se abrigar das chuvas. O frio da madrugada fazia seus dentes baterem, mas os pensamentos o mantinham desperto. Desde que conversara com Ricardo, não conseguia tirar Henrique da cabeça. Sabia que aquele menino não tinha culpa de nada e que sua vida estava em perigo. Na manhã seguinte, Pedro caminhava pelas ruas quando avistou algo estranho. Um carro preto, que já vira estacionado próximo à mansão dias antes, agora estava parado em frente a uma farmácia. Curioso, observou de longe. Para sua surpresa, viu Lorena sair do veículo, olhar em volta com pressa e entrar. Minutos depois, ela saiu carregando uma sacola pequena que guardou cuidadosamente dentro da bolsa. O coração de Pedro disparou. Aquilo não parecia uma simples compra. Resolveu segui-la discretamente, mantendo distância. Viu quando ela entrou em uma clínica particular, entregou a sacola a um homem de jaleco e saiu sem olhar para trás. O garoto não entendeu exatamente o que aquilo significava, mas tinha certeza de que era algo importante. Sem perder tempo, correu até um telefone público e discou o número que Ricardo lhe dera. A voz cansada, mas firme, do milionário atendeu. Pedro, o que aconteceu? Eu vi ela, a dona Lorena. Ela comprou alguma coisa e entregou para um médico. Não sei o que é, mas parecia importante. Pedro falava rápido, ofegante. Ricardo gelou. A possibilidade de Lorena manipular médicos ou laudos o apavorava. Se ela estivesse tentando encobrir suas ações com documentos falsos, seria ainda mais difícil desmascará-la. Você fez bem em me contar, Pedro. Preciso que continue atento, mas com cuidado. Não quero que se arrisque demais. Pedro assentiu, mesmo sabendo que Ricardo não podia vê-lo. Eu não tenho medo. Se for para salvar o Henrique, eu faço qualquer coisa. As palavras do garoto tocaram fundo no coração de Ricardo. Um menino que não tinha sequer onde dormir demonstrava mais lealdade e coragem do que muitos homens que ele conhecera em sua vida. Naquela noite, Ricardo refletiu sobre o que Pedro dissera. Percebeu que não estava sozinho. Tinha ao seu lado alguém que via a verdade sem medo, e isso lhe deu forças renovadas. Enquanto observava Henrique dormir, sussurrou para si mesmo: com Pedro do nosso lado, Lorena não vai vencer. O clima dentro da mansão tornara-se sufocante, como se cada parede escondesse segredos e cada canto fosse um inimigo silencioso. Ricardo caminhava de um lado para o outro, inquieto, aguardando ansiosamente os resultados dos exames médicos de Henrique. Sabia que aquelas páginas poderiam ser a chave para desmascarar Lorena, mas também temia que ela já tivesse manipulado tudo antes mesmo de chegar às suas mãos. Lorena, por outro lado, parecia mais serena do que nunca. Suas roupas elegantes, o sorriso impecável, a voz doce, tudo estava ainda mais calculado. Mas por trás da calmaria, Ricardo percebia o brilho nos olhos, uma pressa mal contida, uma ansiedade quase palpável. Ela sabia que o cerco estava se fechando. Numa tarde chuvosa, levou até o quarto de Henrique uma bandeja com um copo de leite morno e alguns biscoitos. Ricardo observava de longe, escondido no corredor, com uma pequena câmera de bolso ligada. Viu quando ela encostou o frasco na borda do copo e deixou cair várias gotas, mais do que de costume. O coração dele parou por um instante. Henrique, cansado e sonolento, olhou para o leite sem desconfiar. Lorena se aproximou com a mesma doçura encenada de sempre. Tome, querido, vai te ajudar a dormir melhor. Ricardo não resistiu. Entrou de repente no quarto, a voz firme como nunca. Espere. Lorena congelou por um segundo, mas logo recuperou o sorriso. Ricardo, que susto, só estava cuidando dele.
Ele caminhou até a bandeja e pegou o copo. O cheiro era forte e enjoativo, diferente do leite comum. Ricardo levantou o copo diante dela, os olhos faiscando. Você não vai enganar mais ninguém. Por dentro, porém, o desespero o consumia. Sabia que não podia beber aquele líquido para provar. Sabia que precisava guardá-lo como evidência. Mas também sabia que, se não agisse rápido, Henrique poderia ser forçado a ingerir aquilo mais cedo ou mais tarde. Lorena deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Você está ficando paranoico, Ricardo. Está se deixando levar por desconfianças absurdas. Henrique olhava para os dois assustado, sem entender. Ricardo se ajoelhou diante do filho e disse em voz baixa: Confia em mim, filho. Papai vai te proteger. Lorena cruzou os braços e pela primeira vez o sorriso sumiu por completo. Havia apenas frieza em seu olhar. Naquela noite, Ricardo trancou-se no escritório com o copo envenenado, guardado em um recipiente. Ele sabia. Aquilo era a prova final, a mais perigosa. Mas também compreendia que o tempo havia acabado. Lorena faria de tudo para dar o golpe definitivo, e a próxima jogada seria a mais arriscada de todas. A mansão estava mergulhada em um silêncio tenso, como se pressentisse que algo decisivo estava prestes a acontecer. Ricardo havia passado o dia arquitetando o seu movimento final. Sabia que não podia mais enfrentar Lorena apenas em conversas ou gravações escondidas. Era preciso expô-la de uma vez por todas, diante de olhos que não poderiam negar a verdade. Chamou 2 funcionários de confiança e pediu que ficassem atentos. Em segredo, também entrou em contato com o médico responsável pelos exames de Henrique, solicitando que viesse pessoalmente entregar os resultados naquela noite. Tudo precisava estar sincronizado. Quando o entardecer chegou, Lorena apareceu mais elegante do que nunca. Vestia-se como quem iria a um evento de gala, mas carregava nos olhos aquela mesma determinação sombria. Ricardo percebeu. Ela estava pronta para concluir seu plano. Pouco depois, levou uma nova bandeja até o quarto de Henrique. Ricardo seguiu seus passos em silêncio, o coração martelando. 2 funcionários observavam discretamente, escondidos no corredor, e o médico já aguardava na sala de estar, com os exames em mãos. Lorena entrou no quarto, sentou-se ao lado da cama do menino e disse com suavidade: Meu querido, trouxe algo especial para você. Vai te fazer dormir em paz. Ricardo surgiu na porta antes que ela pudesse aproximar o copo da boca de Henrique. Não toque nele. Sua voz ecoou como um trovão. Ela se virou surpresa, mas logo recuperou o controle. Ricardo, por favor, você está exagerando de novo. Ele avançou, arrancou o copo de suas mãos e o ergueu diante dos presentes que surgiram no quarto. Todos vejam. Esta mulher envenena meu filho. Os funcionários trocaram olhares assustados, mas atentos. O médico se aproximou, pegou o copo e o cheirou. Seu semblante mudou imediatamente. Isso não é leite comum. Há algo aqui. Lorena tentou protestar, a voz alterada. Isso é um absurdo. Ele está manipulando todos vocês. Quer me destruir porque não suporta que eu cuide do menino. Mas naquele instante, Ricardo acionou a câmera de bolso e projetou no tablet as gravações. Lorena pingando líquido em copos, mexendo em remédios, sorrindo sozinha depois de adulterar a comida. As imagens eram incontestáveis. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo choro contido de Henrique. O menino olhava para o pai com esperança, como se finalmente visse a luz depois de tanto tempo preso na sombra. Lorena, por sua vez, perdeu o sorriso de vez. Os olhos dela se tornaram frios, duros, e sua máscara caiu diante de todos. Ricardo, com a voz firme, declarou: Acabou, Lorena. Você não vai mais tocar no meu filho. A verdade, enfim, estava exposta. O peso da revelação pairava no ar, como um trovão que finalmente desaba. Lorena foi retirada da mansão naquela mesma noite, sem o brilho de sua elegância, apenas com o olhar sombrio de quem via o castelo de mentiras ruir diante de si. Ricardo não sentiu alívio imediato. Em vez disso, num vazio tomou conta dele. Anos de confiança e aparência de perfeição haviam se dissolvido em veneno e engano. Mas, acima de tudo, seu coração gritava de gratidão. Henrique estava vivo e agora poderia respirar sem medo. Nos dias seguintes, a casa ganhou um novo ritmo. O médico confirmou. O menino vinha sendo envenenado em doses pequenas, suficientes para mantê-lo fraco, dependente.
Agora livre dessa prisão invisível, Henrique começou a recuperar lentamente as forças. Nos primeiros dias ainda andava com dificuldade, mas um brilho de esperança já voltava ao seu olhar. Ricardo o acompanhava em cada passo, como se reaprendesse a ser pai. Sentava-se com ele no jardim. Contava histórias do tempo em que sua mãe ainda vivia, falava sobre sonhos e lembranças. Henrique ouvia atento, absorvendo cada palavra como um tesouro perdido. E então, num fim de tarde ensolarado, Pedro apareceu outra vez. O menino de rua, com roupas ainda surradas, mas com um sorriso tímido, hesitou antes de atravessar o portão. Ricardo o recebeu de braços abertos, como se fosse um filho que retornava ao lar. Henrique correu, mesmo ainda frágil, esforçou-se para dar alguns passos e abraçou Pedro com a força que tinha. "Você me salvou", disse o menino milionário, os olhos marejados. Pedro sorriu sem jeito. "Eu só falei a verdade." Ricardo observava a cena com o coração apertado. Ali, diante dele, estavam dois garotos que a vida havia marcado de formas tão diferentes, mas unidos por algo maior: a coragem. Aproximou-se, pousou uma mão no ombro de cada um e declarou: "A partir de hoje, Pedro não vai mais viver na rua. Ele terá um lar, estudo, dignidade. Ele será parte da nossa família." Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. Henrique, com um brilho nos olhos que há muito tempo não se via, apertou ainda mais o abraço. A mansão, antes palco de mentiras e silêncio, agora ecoava risos verdadeiros. O peso da escuridão havia dado lugar à promessa de um futuro melhor. Naquele instante, Ricardo compreendeu a maior lição de sua vida. Riqueza não estava no ouro, nem nos muros altos de uma mansão. Estava na coragem de um menino que nada tinha e ainda assim ofereceu tudo. E enquanto o sol se punha atrás do jardim, os três permaneceram juntos, selando uma nova história, feita não de medo, mas de esperança. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.